Olá, programador. Bem-vindo a mais uma aula. Como o próprio nome já diz, vai ser uma aula de login e autenticação. Eu vou te ensinar o que eu acho da melhor estratégia para conferir se tem algum usuário logado e não precisar ficar procurando toda hora o login e a senha do usuário para fazer a autenticação. Eu vou utilizar dois plugins como padrão. O primeiro é o HTTP. Se você já assistiu minha primeira aula, você já sabe. É nele que a gente faz requisições web, faz conexão com o nosso banco de dados e confere se o usuário está logado ou não, para que ele possa retornar dados que sejam importantes para a nossa aplicação. O segundo, se você ainda não conhece, em breve você vai conhecer mais sobre ele, é o Shared Preference. Nele você salva alguns dados que são sensíveis, dados que você precisa utilizar com frequência no seu aplicativo. Ele fica guardado em um local específico do storage do seu aplicativo. Dizem que você consegue acessá-lo, outros dizem que não. Mas o intuito dessa aula é que a gente crie algo que a gente precisa ser acessado de forma rápida e eficiente. Se está certo ou está errado, muita gente fala que é errado, umas pessoas defendem e outras não. Mas eu faço isso em todos os aplicativos que eu crio. E nunca tive problema, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente precisa criar 3 telas. A primeira tela vai ser a tela de boas-vindas do nosso aplicativo. Boas-vindas.page. A segunda tela vai ser a tela de homepage. E a terceira tela vai ser a tela que vai fazer o login do usuário. E nela a gente vai conseguir autenticar. Nota o seguinte. Essas três páginas elas vão se comunicar entre si. E a gente vai criar uma lógica, uma estratégia para que a gente não precise pedir o usuário login e senha toda vez que ele abre o app. O próprio app vai fazer essa conferência para a gente e vai fazer com que tudo funcione. Então vamos lá. Isso é a primeira página, que é a de boas-vindas. A gente vai utilizar o material como sempre e chamar o stateful. Vamos ao nome de boas-vindas page. E a segunda página a gente vai instanciar também com o material um stateful chamado homepage. E a terceira página vai ser um stateful de login page. Preste atenção no seguinte: essas 3 páginas vão funcionar de forma automática. Então, como de praxe, nós iremos limpar a nossa tela inicial do MyApp, tirar todos os comentários que não são necessários. Vamos dar o título do aplicativo de autenticação. Beleza? E vamos apagar a homepage. Preste muita atenção no que eu vou fazer aqui agora. A primeira página do nosso aplicativo vai ser a página de boas-vindas. E é ela que vai gerenciar os nossos dados e conferir se tem usuário ou não no nosso aplicativo. Aí daqui para baixo a gente pode apagar tudo, nós não iremos utilizar. Beleza. Note, preste muita atenção nisso, porque isso é de fundamental importância para a gente desenvolver o aplicativo de forma eficiente. A primeira página que nós iremos utilizar e iremos criar será a página de boas-vindas. Vou fechar as outras duas que nós não iremos usar agora e vamos começar a trabalhar em cima da página de boas-vindas. Preste atenção. Lembra que eu instalei um plugin chamado Shared Preference? É nele que a gente vai guardar os dados do usuário. Toda vez que você faz login numa API, ela vai te retornar um token. E esse token, é ele que faz a integração com a API. Sem esse token, você não consegue fazer nada. Literalmente nada mesmo, que a API libera. Mais pra frente a gente vai conversar sobre API, sobre token, sobre tudo que a gente precisa para a nossa aplicação funcionar. Então, eu vou criar uma função chamada verificar token. É ela que vai trazer os dados do usuário para a nossa aplicação. É ela que vai fazer se tem ou não token. Se tiver token, quer dizer que tem usuário na aplicação. Se não tiver token, ela não tem usuário e vai retornar a nossa tela de login. Se tiver usuário, ela vai direto para a homepage. Então vamos lá. Vamos chamar o nosso Shared Preference. A gente precisa primeiro,
importar o nosso shared preference no nosso aplicativo. Note que eu cometi uma gafe, que eu não fiz o pubget da nossa shared preference e nem do nosso HTTP. Ponto. É muito importante que a gente faça isso, a gente não consegue chamá-lo. A gente buscou as dependências e vamos começar importando a nossa shared preference no nosso aplicativo. Note, toda vez que chamo shared preference, é fundamental que a gente chame ela dentro de uma função, que eu não sei porque a gente não consegue instanciar ela de fora. Como ela não vai acontecer imediatamente, ela vai ser uma coisa assíncrona, a gente precisa botar o await sempre que chamo shared preference. E vamos chamar a instância dela dentro da nossa função. Note que ele está me dando um erro, porque é um shared preference. Beleza? Então, a primeira missão do shared preference vai ser o seguinte. Ela vai conferir para a gente se a gente tem uma chave chamada token dentro do nosso aplicativo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar shared preference e vou chamar o getString. É nela que confere as strings que tem salvo da nossa aplicação. Vamos conferir se existe uma string. Vamos saber se ela é diferente de null. Ponto. Se ela for diferente de null, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retornar verdade. Mas se ela for igual a null, a gente vai retornar um false. A grande sacada está aqui, nisso que nós fizemos. Nós precisamos tipar essa função, que ela vai ser uma função futura de um booleano. Ela vai retornar verdadeiro ou falso, nada mais que isso. Correto? Se for verdadeiro, ela vai retornar true, se for falso, ela vai retornar false. Ponto. De quê? Do token que está na shared preference. Preste atenção no que eu estou te dizendo para que você não se perca nisso. Então, para ficar uma tela legal, a gente vai instanciar um scaffold sem appbar. A gente vai colocar diretamente em body, com o center de um filho de um circular process indicator. Esse circular process indicator, ele vai ficar circulando na tela inicial toda vez que a gente tiver instanciado em te abrir essa aplicação. Correto? Sempre vai abrir boas-vindas primeiro. A grande sacada está aqui agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos sobrescrever o método initState. Preste atenção no que eu estou dizendo. A página vai executar e, por padrão, a primeira coisa que ela vai fazer vai verificar se tem um token. Ponto. Então, a gente vai dar um den. A gente só consegue dar esse den aqui se a gente tipar a nossa função como fullTrue. Esse den ele vai guardar um sim ou um não. Esse value é o retorno da nossa função verificar token. Então a gente pode apagar essa função, não vai ser a função ternária. Ela vai conferir se o value é verdadeiro, correto? Ou se o value é falso. Notou? Se o value for verdadeiro, ele vai navegar diretamente para a nossa página Navigator e vamos fazer um push replacement. O que o push replacement faz? Ele passa para outra página e exclui a página anterior, correto? E aqui a gente vai ter o contexto que sempre pede e nós vamos precisar passar para ele a nossa nova rota. Para passar a nova rota, a gente precisa fazer o seguinte. Precisamos de material, page router e precisamos de um builder, de um construtor. O construtor, de novo, chama o context e vai retornar para a gente a página que a gente precisa. E como eu disse, se tiver um usuário, ela vai retornar para a gente uma home page. Beleza? Então vamos importar a home page e está funcionando perfeitamente. Se for positivo, se for verdadeiro, a gente vai navegar para a home page e vamos excluir a bem-vindo page. Porém, nós temos uma outra situação. Se for falso, vamos copiar aqui para evitar e economizar tempo. Se for false, ele vai retornar para a gente o login page.
Vamos portar login page. Nota o seguinte, nós ainda não temos um usuário logado, perfeito? Então vamos fazer o seguinte, já que a gente tem instanciado a home page e a login page, vamos começar criando a nossa login page. A gente vai dar aqui um scaffold com body. Vamos colocar aqui vamos colocar um center, só para a gente ver a nossa login page. E vamos fazer isso também na home page, para não criar aquela tela preta, feia, e a gente não saber o que vai fazer. Com body de um center de um home page. Beleza? Vamos rodar nosso app primeiramente. Vamos só recapitular. A gente criou uma função que vai conferir o token do nosso usuário e criamos um DEM no nosso init state. A primeira coisa que vai acontecer no app vai executar a função verificar token. E na nossa página, ela vai exibir simplesmente um círculo approach indicator. Então vamos conferir. Se tiver tudo certo, cara, já vai rodar a nossa aplicação agora. Vamos conferir. Ele está compilando. E nota que, ao compilar, ele vai girar, vai ser muito rápido o que vai acontecer, porque ele confere isso de forma muito precisa. Ele não vai dar um erro. Ele vai dizer sim ou não. A gente configura para não dar erro. Ponto. A tela girou e já retornou para a gente o quê? A nossa login page. Ponto. Você conseguiu entender? Como sempre, eu esqueço de retirar o debug que me incomoda demais. Vamos tirar o debug check bar, check banner, dar um hot reload, pronto, já está funcionando. Agora a gente precisa criar a nossa tela de login. É ela que vai receber os dados dos usuários e retornar para a gente se deu certo ou errado mais uma vez. Note o seguinte, nós vamos precisar fechar o menu para ficar mais tranquilo. Vamos trabalhar somente na nossa login page. A login page, ela é muito clean. Eu vou deixar aqui para a gente não ficar muito pesado com ela, entendeu? Eu vou deixar aqui algumas coisas que a gente vai precisar de cara. A gente precisa de um form key do tipo global key e vamos tipar ela como form state. Com o decorrer da aula a gente vai entender como isso funciona. Não precisa ficar ansioso, pode ficar tranquilo que isso vai ser passado passo a passo para você no decorrer da aula. Nós iremos precisar também de um e-mail controller que vai ser do tipo test edit controle. E também iremos precisar de um password controller do tipo test edit controle. O que eles irão fazer? A form key é ela que vai ser responsável de dizer que o usuário digitou algum dado errado ou não. O e-mail controle ele vai receber os dados do usuário de e-mail e o password controle vai receber os dados de senha do usuário. É com ele que a gente vai conseguir verificar se os dados vão ser imputados certo ou errado. Se a gente não fizer isso, a gente vai fazer com que o usuário tenha todo o controle do nosso app e insira dados errados e vai fazer com que a gente perca performance. E é muito importante que a gente tenha performance no nosso aplicativo, correto? A gente vai começar construindo a nossa tela com alguns widgets que vão ser fundamentais para a nossa aplicação. A gente vai começar apagando aqui nosso center, que a gente já viu que tem um login page. Vamos instanciar um form. O que esse form faz? Ele traz para a gente um formulário. Ele exige da gente o nosso form key. Sem o form key, a gente não consegue controlar o estado e receber o que ele precisa. Nosso form precisa de um filho. Esse filho vai ser um single child scroll view. É com ele que a gente vai trazer os dados, os filhos que vão crescer de acordo com a tela. Você vai ver mais pra frente como é que funciona. É muito maneiro. E vamos dar um pad nele para nossa página já ficar bonitinha. Em todos os lados. Não, vamos deixar todos os lados não. Vamos deixar só na horizontal, porque a vertical não vai ser toda ocupada de 16.
Existir o single child screwview, ele vai ter um filho que vai ser uma coluna. Por que uma coluna? Nessa coluna, nós iremos ter 3 filhos. Um text form field e outro text form field. E logo abaixo, nós teremos um botão. É esse botão que vai fazer a ação de logar e conferir os dados da nossa aplicação. Já de cara, eu vou colocar aqui na nossa coluna um crossman alias. Cara, não se preocupe com o meu inglês, que vai melhorar com o tempo. Comecei a estudar e isso é uma prova que você não precisa falar inglês. Eu não falo inglês e desenvolvo aplicativos. Qualquer tipo de aplicativo. Claro, eu tenho uma facilidade para ler e eu fui adquirindo também com o tempo. Não se sinta preso se você não sabe falar inglês, cara. É claro que vai te demandar um pouco de esforço, um pouco de tempo, mas isso não é regra, isso não é uma obrigação. Então vamos começar a trabalhar com o nosso test form field de e-mail. A gente precisa no primeiro campo de um controle. É ele que vai controlar as ações que vão ser digitadas. Esse controle vai ser do tipo e-mail controle. A primeira coisa que a gente precisa do usuário é o e-mail. E segundo, uma parada muito legal é o keyboard type. É ele que vai nos dizer qual tipo de teclado que a gente quer que apareça. A gente vai utilizar do tipo endereço de e-mail. Ele já por padrão vai deixar um arrobazinho no teclado. É muito legal. Você vai ver para frente. E nós precisamos de um validador. Lembra que eu coloquei o form key? O form key é ele que vai validar se os dados imputados estão certos de acordo com o que a nossa API precisa receber. A gente vai criar aqui um validador. Esse validador vai ser do tipo texto. Vou botar para você ter noção. Do tipo e-mail. Ele vai validar o nosso e-mail. Correto? Aqui nessa função, a gente precisa fazer uma verificação. Tudo que for digitado no nosso e-mail controle está aqui dentro desse e-mail. Ele vai conferir de forma automática. Então vamos ver. Se o nosso e-mail for igual a nulo, ou o nosso e-mail for vazio, is empty quer dizer, em português, puro, vazio, livre. Ele não tem nada digitado nele. Ele vai exibir um erro, solicitando para que o usuário digite o seu e-mail. Aí você pode colocar aqui uma mensagem. Essa mensagem vai ser logo abaixo do campo, tá? Por favor, seja educado. Crie um app educadinho para que ele fique bonitinho. Seja fofo. Digite seu e-mail. Ponto. Porém, tem a situação do usuário digitar um e-mail errado. E para a gente economizar recursos do nosso back-end, a gente pode deixar aqui uma expressão. Essa expressão eu vou deixar abaixo. Ela vai conferir se o e-mail do usuário está correto ou não. Note o seguinte. Não tem problema de você não saber esse código. Esse código ele é grande, ele é extenso, então você precisa ter uma cola dele sempre que você precisar. Essa aqui é uma expressão que vai ver se o e-mail é regular, se está escrito correto ou não. Se isso não estiver certo, a gente vai exigir que o nosso usuário entre com o endereço de e-mail correto. Então eu falo, ó, por favor, seja educadinho, digite um e-mail correto. Só isso, mais nada. Mas por padrão, a gente tem que deixar aqui um retorno null. Por quê? Enquanto nenhuma dessas condições acontece, o nosso aplicativo não vai apresentar nenhum erro para o nosso usuário. Eu acredito que a gente já tenha acabado aqui o nosso text field. Agora nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos imputar agora o nosso password. A gente precisa de um controle do tipo password controle. Por quê? A gente colocou aqui que a gente vai ter um termo text edit controle do tipo password. É ele quem vai trazer para a gente
os nossos dados de senha. E nela a gente vai colocar... A gente não precisa colocar o tipo, por quê? Por padrão, ele já traz um texto. Mas vamos tipar, já que a gente tipou, a gente vai colocar aqui um teste input type. Olha o que a gente tem. Ó. E-mail, texto, número, data, multiline, nome, telefone, endereço de e-mail, URL, values e vários tipos que a gente não vai precisar mexer com ele agora. Vamos deixar aqui um texto. Por que um texto? O usuário pode colocar caracteres especiais, colocar número, colocar o que ele quiser no nosso campo de senha. Agora é hora de a gente criar o nosso validador. O nosso validador de senha vai ser aqui, senha. Ele vai trazer o que está na nossa senha aqui para dentro. Então a gente pode conferir. O primeiro campo que a gente já sabe que a gente precisa conferir é se senha é nula ou se a senha é vazia. Correto? Se a senha for vazia, a gente faz uma perguntinha para o usuário. A gente pergunta não, a gente obriga, né? Por favor, digite sua senha. Mas seja educado, seja compreensivo, porque às vezes ele pode errar, esquecer de colocar a senha. Mas se a gente também tem, a gente não precisa colocar. Depois a gente faz a verificação melhor. Tá joia? A gente pode criar aqui sim. A gente pode estar assim, else se senha, eu sempre tenho diferença com maior ou igual, é menor que 6. A gente vai... Vou botar menor igual a... Não, vou botar só menor que 6. A gente vai retornar 1. Por favor, digite uma senha maior que 6 caracteres. Note que eu coloquei senha, mas a gente tem um atributo chamado length, que ele vai contar quantos caracteres tem na nossa senha. Então ele vai ser obrigatoriamente maior que 7. Pronto, a gente acabou já os nossos dois campos, mas só que a gente precisa colocar aqui um retorno null, para a gente evitar um erro de repetição, de que toda hora a gente fique exibindo um erro. Já que não tem erro, a gente precisa exibir. Então ele vai exibir o nulo. E pronto. Vamos rodar aqui para a gente ver o que aparece. Prontinho. Note que ele criou o nosso campo de e-mail e o nosso campo de senha. Porém, a gente criou uma tela que a gente não fez algo que a gente precisava. Nota que aqui a gente tem um single child scroll view. Se a gente colocar um center nele, olha que mágica linda que acontece. Ponto. Ele trouxe os nossos campos para baixo. E quando a gente clica o teclado, ele não atrapalha o nosso campo. Deixa eu rolar. Se a gente deixasse sem esse center, ele ia crashear, o teclado ia empurrar tudo para cima. Beleza? Então vamos lá. Para o usuário saber o que a gente tem aqui, é fundamental que a gente coloque um input decoration. Não, acho que é um style. Agora eu me perdi. Como é que eu vou imputar aqui pra gente ver só o que a gente coloca, que eu acabei esquecendo desse detalhe que o usuário precisa ver. É um decoration. A gente vai chamar aqui o input decoration. A gente vai colocar um label de e-mail. Tá vendo aqui, ó? Ele vai exibir aqui o e-mail. Quando a gente digitar, vai estar o e-mail. A gente pode copiar para andar mais rápido, copiar esse decoration para senha e digitar senha. Prontinho. Já temos aqui o e-mail, temos a senha. Olha só, aqui a gente está colocando password, porque a gente é desenvolvedor. E para a gente ter uma coisa mais alinhada, a nossa API exige que a gente digite um password. Para a gente não ficar desalinhado, a gente coloca. Mas para o usuário final, a gente pode colocar algo que vai ser fácil, que se ele não fala inglês, ele não sabe o que ele vai exibir ali. Correto? Então, a gente vai criar agora a nossa função que vai fazer com que o nosso usuário logue. O botão, por enquanto, não precisa se preocupar com ele não vai fazer nada. A
gente vai criar aqui uma função. Eu gosto de trabalhar com a função booleana. Ou deu certo ou deu errado. O usuário não precisa saber o que aconteceu por trás. Só precisa saber que deu certo e errado. Beleza? A gente vai criar um footree de um booleano. Por quê? Ele vai colocar certo e errado. Mais nada. A gente vai colocar aqui. Vamos chamar essa função de login. Eu vou chamar de entrar, mas pode chamar de login. O que a gente precisa nessa função? A gente precisa, primeiramente, chamar o nosso shared preference. Vamos dar o nome de shared preference. E o futuro de shared preference.getInstance. Então, esse shared preference ele vai setar o nosso token e, se deu certo, para o nosso usuário ver. E aí a mágica vai acontecer. Lembra do token que a gente chama lá nas boas-vindas? É ele que vai ser responsável de gerenciar isso para a gente. Ele vai estar armazenado em algum lugar do nosso app. Então, a gente precisa importar aqui o nosso HTTP. É nele que nós iremos fazer requisição e dar um cache nela de HTTP. Para a gente começar a fazer tudo acontecer de forma mágica. Cara, é lindo o que você vai aprender daqui para frente. Olha só. A gente precisa retornar um certo e um errado. Um true, um false. Um verdadeiro ou falso. Então, a primeira coisa que a gente vai ter aqui vai ser um var de URL. Que a gente precisa ter uma URL para ser utilizada. Então a gente vai fazer aqui, qual URL a gente vai usar? É uma URL que eu criei, que vem do meu servidor, que se chama login. Ponto. Essa URL ela vai ser utilizada para chamar do meu endpoint a tela de login. Cara, olha só. Eu vou usar com você aqui um login de teste. Por quê? Eu não posso deixar no YouTube isso liberado para todo mundo acessar. Por quê? O servidor ele é muito caro. E ele vai precisar de performance, precisar de request. E se todo mundo que assistir esse vídeo fizer isso ao mesmo tempo, cara, o meu servidor vai cair e não vai aguentar. Então eu pensei o seguinte. Eu vou deixar aqui um Pix para liberar um usuário e senha para você. Se você quiser realmente fazer com que isso funcione. Esse usuário e senha, eu vou liberar tipo assim que você me mandar, eu vou conseguir ver, vou criar rapidinho e vou te enviar. Beleza? Cara, vai por mim. Não posso fazer isso liberado para todo mundo porque é muito caro. Um servidor, se você perder o controle dele, você vai ficar pagando coisas absurdas. Você paga em dólar, você tem muita coisa para tomar cuidado. E é descontado automaticamente do cartão de crédito. Então, se eu gastei R$1.000, eu tenho que pagar R$1.000, senão o servidor cai. Se eu gastei R$100, eu gasto R$100. Então vamos voltar para a aula aqui. Primeira coisa que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer um post na nossa URL. Se você ainda não sabe o que é isso, eu vou explicar também mais para frente no decorrer do curso. A gente vai pegar aqui uma var chamada resposta. Essa resposta ela vai vir a partir do momento que eu fizer um post HTTP na nossa URL que está aqui em cima. Essa URL ela vai precisar de um corpo. Esse corpo nada mais é que um map da nossa função. Então o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar mandar para a nossa URL um map contendo dois atributos. O primeiro é o username, que vai ser o quê? O nosso e-mail, tudo que está dentro do e-mail controle. Mas esse e-mail controle ele tem que ser do tipo teste. Ele já tem que mandar para lá uma string. Uma string. Se ele não mandar uma string para lá, ele vai retornar um erro. E o segundo é o nosso password. O nosso password ele vai ser do tipo também teste. String. Preste atenção. Se você não colocar isso, seu aplicativo vai ter erro. E você não vai entender por que está errando. Porque aqui, o e-mail controle, ele não sei nem do tipo que ele é. Vamos ver se ele vai falar qual tipo que ele é. Ele é do tipo teste, edit e controle. Então ele não vai... O nosso back-end não vai conseguir lê-lo. Então quando a gente bota o teste, ele vai retornar o que está ali em string.
Presta atenção. Ele vai dar uma resposta, correto? Essa resposta vem do nosso servidor. Então a gente precisa pegar essa resposta e conferir o status dela. E vamos pegar então. Se a resposta ponto status code for igual a 200, quer dizer que tudo deu certo, que o nosso token foi retornado e que o aplicativo vai funcionar. Então vamos ao seguinte, você entendeu o que eu quis dizer com você? Ele vai retornar pra gente um token que eu vou te mostrar aqui, eu vou printar para você ver ele retornando token. A gente precisa fazer um JSON decode da nossa resposta, .body, que vai ser o corpo da resposta, e ele tem um elemento chamado token. Mas se ele der errado, ele também vai dar uma resposta pra gente. Essa resposta vai ser do JSON, tipo JSON decode, resposta.body. Somente, a gente precisa tipar. Mas, tá vendo que eu tô dando erro? A gente precisa retornar aqui um true e retornar um false. Só para acabar com o erro e a gente não ter um problema na hora da nossa pesquisa. Vamos lá. Aonde a gente vai chamar essa função? Essa função vai ser chamada aqui dentro do nosso botão. Olha que tá a grande sacada. Se a gente não fizer nada, por padrão, a gente vai... Olha o que vai acontecer aqui embaixo, tá? A gente vai chamar nossa requisição e ele vai retornar um erro, tá vendo? Esse erro é aqui da nossa função. Ela vai falar o seguinte: usuário, username, este campo não pode ficar em branco. E no password, este campo não pode ser branco. Por quê? A gente fez um request mandando dados em brancos para a nossa API. E olha que maneiro. Por que a gente cria esses validadores aqui? Os validadores é que a gente economize requisições da nossa API. Se a gente economizar essas requisições, cara, a gente vai economizar muito do nosso aplicativo. Por quê? O cara não vai mandar dados errados, que são um e-mail errado, que não seja válido e nem em branco, e nem uma senha que seja fraca o suficiente e em branco. Então, o servidor não vai dar resposta pra gente. A gente vai usar aqui, dentro da nossa função, um cara muito legal. Vamos só copiar aqui pra gente ter ele em branco, que se chama form key do tipo estado. Correto? Ele vai perguntar se o estado está válido. O que é esse estado válido? É o estado mediante a nossa validação que a gente coloca aqui. Ele só vai aceitar apertar o botão se o nosso estado estiver válido. Se não estiver válido, ele vai retornar um erro. Beleza? Presta atenção no seguinte. Com o estado válido, a gente vai fazer uma parada muito bacana. A gente vai poder chamar o nosso login. Esse nosso login, ele vai ter uma resposta. A resposta, se deu certo ou errado, que está aqui. Certo ou errado. Então a gente vai fazer aqui dentro do form state um var login no pod. Vamos chamar de deu certo. E aí, a gente vai chamar o esperar login. Tá vendo que esse var deu certo? Ele vai dar um erro no await. Que a gente bota um prest, um async. Então, esse var, ele nada mais é do que um booleano. Correto? De um future. Então ele vai aguardar, você pressionar o botão e vai perguntar se deu certo ou não. Então a gente tem duas coisas para fazer aqui antes do negócio. Toda vez que esse login acontecer, a gente precisa fechar o nosso teclado. Por quê? Quando a gente passar para a página anterior, o nosso teclado pode ser que seja aberto. Eu não sei por que acontece isso algumas vezes. Não sei se é bug do Flore, mas em alguns momentos do nosso desenvolvimento, ele deu errado. A gente vai chamar aqui um Focus. É um Focus Scope Node.
Ele vai ver o status do nosso teclado. É ele que vai ficar vigiando se está tudo certo. .off, .context. Beleza? Então, aqui, ele vai procurar se deu certo. A gente já vai fazer... Vamos fechar de uma vez para ficar mais fácil. A gente vai pegar e vai conferir. Beleza? Se ele estiver aberto, ele vai pegar e vai fechar. Pum, fechou o nosso teclado. Beleza? Conferiu, passou, já está fechado. Depois a gente clica de novo que ele abre o teclado automaticamente. Isso vai dar um ganho de performance no nosso aplicativo. Você vai entender se isso não acontecer. Quando a gente passa para a tela anterior, a tela do jeito que ela for, ela vai ser renderizada de uma forma errada, que vai crashear e vai dar um erro para o usuário. Beleza? Então vamos lá. Vamos chamar a função deu certo. Se deu certo, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode navegar para a nossa página de home tranquilamente. Então a gente vai pegar, vai dar um navigator, ponto, push replacement, se você já sabe, ele vai fechar tudo que está para trás. E vamos chamar o material page root com builder de context, retornando a nossa homepage. Cara, isso é lindo, isso é mágico, isso é fantástico. Beleza? Mas, se não deu certo, a gente tem uma possibilidade de fazer com que o usuário ele saiba que não deu certo. A gente tem aqui uma primeira coisa. Vamos apagar a senha para você já não ter que repetir uma senha. Se está errado, está errado. Ele apaga a senha, mas mantém o e-mail lá. Beleza? E a gente tem um cara aqui chamado Scaffold. Message. Ele, por padrão, vai chamar o nosso Snake Bar. Ou ele faz um show Snake Bar. O que é o Snake Bar? É um erro. Ele vai levantar uma mensagem aqui no nosso aplicativo. Deixa eu só fechar o teclado. Aqui embaixo. E essa mensagem vai ser o seguinte. Não foi possível... Vamos botar uma mensagem de e-mail ou senha inválidos. Beleza? Tá vendo que ele está pedindo um Snack Bar? A gente precisa instanciar esse Snack Bar. A gente pode instanciar tanto aqui dentro quanto aqui fora. Eu prefiro chamar ele lá fora para não ficar tão contaminado na nossa tela aqui em cima. Correto? O que é o Snack Bar? O Snack Bar, como o próprio nome já diz, esse aqui de fato não é o Snack Bar, tá? Aqui a gente está instanciando ele. Um Snack Bar com um conteúdo. Context quer dizer um conteúdo. O que é o conteúdo do nosso Snack Bar? É a mensagem que a gente vai retornar para o nosso usuário. Então a gente vai colocar aqui. E-mail ou senha são inválidos. Beleza? E, para ficar mais bonitinho, a gente pode alinhar esse texto no centro. Beleza? E a gente tem um atributo também do Snack Bar chamado Background Color. O que o Background Color faz? Ele coloca uma cor de fundo no nosso Snack Bar. Eu acho bonitinho esse vermelho, que ele não é tão chapado, ele não é tão vivo quanto a gente pensa. Entendeu? Então vamos lá. A gente fez o seguinte, vamos revisar um pouquinho. Chamamos aqui no nosso botão, chamamos o status do teclado, fechamos o teclado, confirmamos se deu certo a nossa função e beleza. Vamos dar um hot reload. E vamos conferir aqui o seguinte. Eu acho que ele já vai dar certo aqui o nosso Snack Bar. Se estiver em branco, ponto. Ele vai dar, por favor, digite o e-mail. E, por favor, digite a senha. Então vamos preencher o e-mail. Vamos digitar um e-mail sem o arroba. E uma senha menor que 6. Pronto, ele já trocou a mensagem. Por favor, digite o e-mail correto. E, por favor, digite um e-mail maior que 6 caracteres.
Vamos continuar com o e-mail errado, colocando o arroba e colocando esses caracteres que ele exige. Pum. Ele precisa de um email.com.br. Beleza, viu? Ele já setou, já confirmou que o e-mail não está no servidor, já retornou um erro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o e-mail falou: esse e-mail e essa senha estão inválidas. Cara, olha agora o pulo do gato. A gente está retornando aqui a nossa resposta do nosso aplicativo. Leia. A resposta é: é impossível fazer login nessas credenciais fornecidas. Essa resposta já é do nosso back-end. Vamos limpar aqui e vamos tocar de novo. Preste atenção. Pum. Digita a senha, perdão. Esqueci da senha. Pum. Impossível fazer login com as credenciais fornecidas. Essas credenciais, elas estão erradas. Elas não estão no nosso servidor. A gente tem duas situações. A primeira situação, vamos colocar uma credencial certa. O que seria a credencial certa? A credencial certa seria usuário@app.com.br. E uma senha correta seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Note uma coisa, a senha está sendo exibida para o usuário, não está? Nós podemos colocar aqui um atributo no nosso text form field chamado obscure test, porque é uma senha. A gente vai setá-la como true. E ela vai esconder a senha do nosso usuário, para que ele não veja. Por quê? Não para defender o nosso usuário, para defender quem está do lado dele e não tem acesso à senha dele. Quando a gente colocar essa senha certa, opa, errei alguma coisa aqui, hein? Ah, errei a senha. Opa. A senha é user 1, 2, 3, 4, 5, 6. Note no nosso log que ele retornou isso aqui, esse código. Esse código é o token do nosso usuário. Para ficar mais bonitinho, eu vou colocar aqui print token mais token. Para você ver isso acontecendo aqui no nosso app, correto? O e-mail é usuário@app.com.br e a senha é user 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Ao clicar aqui, ele vai retornar o token do nosso usuário. Esse token precisa ser gravado no nosso app. Para quê? Para conferir lá no início da nossa aplicação, que é nas boas-vindas, se tem um token ou não nessa função aqui. Quando tem um token, ele retorna verdadeiro. Quando não tem um token, ele retorna false. Se ele tiver o token, ele vai vir para a nossa homepage. Se ele não tiver o token, ele vai ir para o nosso login page. Então vamos lá. Como que a gente seta o token? Tá vendo aqui que nós temos a função chamada shared preference? É ela que vai armazenar o nosso token no nosso servidor. Então a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa criar uma funçãozinha aqui, um métodozinho, para ele salvar o token no nosso servidor. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer, depois que dá certo, a gente precisa mandar a nossa função esperar, e no nosso shared preferences, setar uma string do tipo token e setar o nosso token de verdade. De onde vem o nosso token? Dessa funçãozinha, desse métodozinho aqui. O que é esse método aqui? Esse método aqui, ele está com erro, porque ele deu conflito de aspas. Vamos colocar uma aspa dupla, uma aspa simples. Espera aí que ele ainda está errado.
Por que que ele está errado? Porque eu acredito que aqui a gente tem que colocar uma variável. Isso mesmo. Olha que erro de iniciante. Colocando a variável, ele vai reconhecer. E a gente tem aqui um parênteses a mais. Ele tá, ó, presta atenção nesse código que ele é muito importante. Nós estamos chamando o child preference. Eu diminui aqui para você ver a função inteira. Vamos setar dentro do child preference uma chave em token. Essa chave é para você resgatar o token depois do child preference. E vamos botar um valor nele de token e o token que veio de resposta do servidor, que foi esse token aqui. Beleza? Com essa resposta, a gente vai já setar dentro do nosso aplicativo o token de usuário. Então a gente não precisa mais dar um print nessa função. Beleza? O que a gente pode fazer agora? Vamos diminuir aqui. A gente pode compilar nosso app mais uma vez. Ele vai ir lá na nossa tela de login. Propositalmente, a gente vai fazer um erro. Vou apagar aqui também o print. A gente vai fazer essa função dar um erro. Vamos colocar aqui usuário @email.com.br e logo abaixo a gente vai colocar uma senha errada. User 123. Nota aqui, ele falou impossíveis credenciais e trouxe um erro. E apagou sempre o usuário ter outra oportunidade de digitar a senha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar uma senha user 23456 e fazer com que o login 7. Opa, olha o erro aqui de novo. Não é usuário@email.com, é usuário@app.com.br. Vou colocar o user 123456. Quando a gente clicar, a mágica vai acontecer. Pum. Foi direto para a homepage. Por quê? Ele fez a conferência, deu tudo certo, setou o token e deu true. Se desse dado errado, ele colocaria false. Aqui na conferência, ele conferiu se está certo. De cara, ele já trouxe nossa tela de homepage, removendo todas as telas que tinha anterior. Olha, agora a gente pode fechar o nosso app e pedir para rodar o aplicativo do zero. Olha o que o aplicativo vai fazer. Olha que lindo. O usuário não precisa fazer mais a conferência dos dados da nossa tela inicial. Ele vai rodar a tela de boas-vindas. Assim que ele rodar a tela de boas-vindas, ele vai exibir se tem usuário ou não. Mas como deu certo, ele já setou no Shared Preferences um token. Então ele foi e pum, abriu a nossa tela de homepage. Beleza? Presta atenção. Agora que a gente tem a nossa tela de homepage, a gente pode fazer uma parada muito massa. Que é o quê? Fazer a função que vai fazer sair do nosso aplicativo. Por quê? Toda vez que faz, o usuário vai ter acesso aos dados dele. Vamos supor que a namorada dele queira logar no app. Se tiver o token dele, vai vir só o token dele. Se ele emprestar o celular para a namorada, não vai ser possível com que ela acesse os dados dela, que seriam fotos, e-mails, o nome, a idade, tudo que está no servidor. Beleza? Então, para a gente criar a nossa tela de sair, a gente precisa ir na nossa tela de homepage. A gente já finalizou a tela de boas-vindas e já finalizamos a tela de login. Espero que você tenha entendido. A gente vai agora para a nossa tela de home. O que a nossa tela de home tem? Ela tem apenas um texto chamado homepage. Eu não vou mexer muito nele, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, nesse center, eu vou remover esse center e vou instanciar uma coluna. Por que uma coluna? Essa coluna vai ter dois filhos. Um texto e um text button. O text button vai ter uma função e um filho sair. Vamos rodar para você ver como é que fica. Pum, foi lá para cima. Beleza. A homepage ela está alinhada em cima, então a gente tem que botar no centro. O main-x-align vai alinhar a coluna no centro e o cross-main-align vai alinhar os itens da coluna no meio da página. Beleza? Tá vendo que ele deu erro? Ele não está fazendo isso? Por quê? A nossa coluna está do tamanho pequenininho. Ela está só do tamanho aqui. Então a gente pode colocar um stretch, que ele vai ocupar a tela inteira. Mas o homepage, ele precisa ser alinhado
ao centro também. Beleza? Ele alinhou ao centro, tá tudo bonitinho. Se a gente clicar aqui, nada vai acontecer. Mas veja que ele está aqui funcionando já. O que nós temos aqui? Uma home page depois que tudo deu certo. A gente precisa criar uma função para a gente mandar esse usuário de volta para a tela de login, caso a gente queira tirar o usuário que está logado aqui no app. Então essa função ela é bem simples. Mais uma vez vamos trabalhar com um booleano. Um footer de bool com método sair assíncrono. E nota, a gente precisa retornar um true. Sempre. Para dar certo. Lembra que a gente colocou a nosso token dentro do nosso shared preference? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa estar aqui com o nosso shared preference. Do tipo, com o nome shared preference, com o shared preference do tipo get instance. Por que isso? É ele que vai excluir o nosso token. Sem o token, o usuário não tem mais nada. Então a gente vai aguardar o shared preference fazer uma limpeza. Assim que ele limpar, ele vai retornar um true. Pronto, simples. Ele fez isso e retornou um verdadeiro. De verdade essa função. E agora, como é que a gente faz para a gente sair do usuário, sair da tela? A gente vai colocar aqui, bem... onde que eu posso colocar? Óbvio, no nosso text button. A gente vai criar uma função, mas essa função precisa de quê? De um bool, para saber se o usuário saiu. Esse usuário saiu, ele vai ser um futuro de sair. Se ele saiu, é verdadeiro. Correto? Então, a gente vai conferir se o usuário saiu. Se o usuário saiu, a gente vai usar aquele típico navegador. Navigator.pushReplace. Navigator.pushReplacement vai ter o context. E vamos trazer aqui um material page route. Beleza? O builder vai ter, como sempre, o context. E vamos retornar quem? As boas-vindas page. Por que as boas-vindas page? Para zerar o nosso app. Ele lá naquela conferência de novo. Para saber se tem usuário ou não no nosso sistema. Beleza? A gente precisa fechar, que eu fiz uma cagada aqui, não precisa. Prontinho. Nota. Para isso funcionar perfeito, vamos fazer o seguinte. Vamos fechar o nosso app. Vamos rodá-lo de novo. Olha que lindo. Nós temos um usuário logado, não temos? Isso que eu vou falar aqui no final é para melhorar a experiência do usuário. Beleza? Presta atenção. Toda vez que o aplicativo funciona, ele faz o quê? Ele dá um single child scroll view. E esse single child scroll view, eu particularmente não gosto. Eu não acho bonito, eu não acho elegante. Pum. Rodou e abriu a homepage. Beleza? Então, se a gente clicar agora em sair, ele roda e ele retorna a homepage, a login page. Se a gente colocar aqui usuário @app.com.br e chamar user 123456, ele vai logar. Aí a gente pode rodar o app de novo. E pronto. Ele rodou. Ele compilou um erro aqui que eu não sei o que está acontecendo aqui, mas vamos conferir se tem alguma coisa errada no nosso plugin. Ele chama. Vamos fazer o seguinte. Vamos inverter. Se for null, ele vai retornar false. Se não for null, ele retorna true.
Talvez essa ordem possa influenciar muito no nosso aplicativo. Beleza? Vamos rodar de novo. Cara, isso está sendo um modo hardcore, modo real. Então, por quê? Se a gente tiver erro também, é bom que você já aprenda com os erros. E os erros façam que você evolua. Eu mudei a função que, se for nulo, ele vai tornar não tem. Se for falso, ele vai tornar tem. Beleza? Ó, ele não deu erro. Fechamos o app, não deu erro. Então agora a gente pode digitar usuário@app, já salvou aqui na nossa instância, .com.br, e chamar o user 123456. Chamou. Perfeito. Ó, erro ao usar o login. Então eu vou botar user 123456 e chamar, ele já traz para a tela. Note que uma coisa que incomoda é esse Singular Browse Indicator. Logo rapidinho, aconteceu. Vamos. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode retornar aqui somente um container. A gente não precisa de mais nada. Por quê? Ele não vai aparecer que está rodando nada. Vou deixar uma tela em branca. Vai ser muito rápido. Ó. Você nem viu. Pum. E ele muda para a tela de home. E vice-versa. Eu acredito que essa aula já esteja completa, porque a gente já tem tudo funcionando. A gente criou 3 páginas, uma para verificar, uma de logar e uma de sair. E aqui a gente tem um pontapé inicial. Eu vou tentar ver se tem aqui um remove útil, para ver o que ele faz. Push, place, meramente e remove útil. Depois eu vou explicar com calma o que é o remove útil. Que às vezes ele pode dar um erro de ter algumas coisas ali para trás. Mas, olha só. Se você quiser ter acesso a um usuário para você testar e criar o aplicativo do teu jeito, eu vou deixar aqui meu Pix e o meu WhatsApp para você enviar o seu comprovante. E eu vou liberar de forma imediata. Pode ser que eu demore um pouquinho dependendo do horário, mas eu vou ficar atento para criar o usuário para você sempre que você me mandar o Pix, beleza? Tentar fazer isso em menos de 10 minutos. Show de bola? Claro que se for de madrugada, eu vou ter que liberar no outro dia que eu acordar. Mas você pode já fazer o Pix, que a primeira coisa que eu vou fazer é conferir direitinho. Eu já expliquei que eu não posso deixar ela aberta, assim, aleatório, porque ela requer muito investimento de infraestrutura. E a gente perde o controle. Entendeu? Eu vou deixar tudo certinho. O Pix vai ser de R$12,90 somente. Você faz o Pix e me manda o comprovante que eu vou liberar para você um usuário e senha para você testar. Acabou nessa aula, eu vou excluir esse usuário que está aqui para que não tenha erros, para que eu não tenha muitos requests feitos em cima dessa API, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e espero que tenha gostado da aula. A aula ficou um pouco longa, foi uma aula de 1 hora, mas é uma puta de uma aula. É uma aula que vai te dar um conhecimento, tipo assim, top, de nível médio para avançado, beleza? É uma experiência muito boa para o usuário. Se você quiser deixar algum comentário, eu espero que você seja a pessoa muito clara quanto que você quer deixar e as orientações que você precisa, eu vou te dar que você precisar, beleza? Todo sábado eu vou fazer um aulão desse, talvez domingo também, para que você tenha um aprofundamento maior sobre aplicações. Um abraço.